No segundo, por quê? Você acha que é melhor? Ah, você vai pegar um por um? É, um por um. Vocês vão ficar lá. Agora, ó, fica na entrada onde passa o curral, né? Só passa um. Nós temos uma outra pesquisa, é isso que nós estamos perguntando aqui, que eu quero saber, que é muito importante para nós, principalmente aqui para o CAE, que é a Cognópolis, que é ver quantas pessoas estão usando o laptop. Porque isso me deu muito trabalho há 13 anos aqui. Você lembra das minhas brigas? Olha aí vocês! A gente contava, tinha 9 pessoas com laptop. Naquele curso com um monte de gente, é só 9. Agora, hoje não, o negócio está tudo aí. Então, eles vão fazer o levantamento já na segunda parte, na hora que a pessoa entrar, para mostrar quem tem laptop, está funcionando com ele. Isso é importante. Vocês contaram? Faz agora, então, o levantamento. Como é que está? (111). E quantas pessoas tem aqui? Então, faz primeiro o levantamento de quantas são. Onde é que tem isso aí? Olha lá para nós. 111, isso aí é meu número, aqui os negócios. Não vem com essa em cima de mim, não. Vocês não estão exagerando isso aí, não? Estão querendo me ajudar. É? Estou desconfiado. Mineiro desconfiado. É. Mas, olha, vocês entenderam, então, até aí, né? Qual é a outra pergunta agora? Quem é que estava? Letra A. Hein? A. Letra A. Espera aí. Do outro lado. Espera aí, só um minutinho. Hoje eu estou querendo brigar diretamente com a pessoa para ver o jeitão, a aura dela, para a gente saber como é que está isso. Sei lá, né? Sei lá, entende? Continua. Eu sei que é, gente. Eu estou só colocando a mão aqui para ficar fácil. Enquanto eu não encaro a pessoa, eu não paro, não. Agora, é uma brincadeira. Na minha idade, segunda infância, isso faz parte do serviço. Mas fala. Professor, no verbete consciente inepsável, em exemplologia você fala em consciente inepsável mínima e consciente inepsável máxima. Sim. A minha questão é dentro daqueles impedimentos que você coloca no manual aquilo da que eu acabei de falar aí. Sim, Por exemplo, se uma pessoa já tem predisposição, ela não tem medo, ela está mais predisposta, ela é mais tenepsável do que a outra. Mas, sim, considerando que ela é confiante e tal, ela não tem os impedimentos do manual da TENEPS e ela, vamos dizer, domina satisfatoriamente E outra o estado coisa, vibracional. idade é secundário. Sim. Isso é seríssimo, hein? Idade é secundário, mas olha a responsabilidade disso. Tá, o estado vibracional, né? Domina satisfatoriamente. Isso. Então, quer dizer que ela já deve pensar, já está pensando em... Já pode pensar. Já. E outra coisa que eu quero te dizer, há uma série de meninas, moças e rapazes que já faz a TENEPS, já na fase da execução. Às vezes até antes dos 26 anos. Fase preparatória. Pois é, do preparatório e muito antes da execução. Você está entendendo como é que é? Antes mesmo da maturidade física, que é aos 26 anos. Agora, ó, existe disso. Agora, por que isso? Curso intermissivo, né? A gente nunca sabe. Outra coisa que eu quero te dizer, existe uma série de meninas de 9, 10 anos que chegam aqui e já querem fazer laboratório, e elas se saem bem, e nós permitimos. Eu só examino a pessoa, geralmente comigo, e a turma aí examina, os técnicos aí. Vê como é que está a situação, etc., tal, da energia, a aura, a psicosfera da pessoa. A gente permite. Então, isso tudo também tem que ser levado em consideração no caso. Tá certo? Tá certo. E, para finalizar, a questão é a seguinte. Dentro daqueles impedimentos, você coloca, se a pessoa tem 3 impedimentos, ela pode ter certeza, a TENEPS passa longe dela. Agora, tem intermediário, então, tipo assim, se ela tiver 2 impedimentos, ela tem que ter muito cuidado. Ela vê qual é a expressão desses impedimentos que ela tem. Que às vezes são impedimentinho, ou senão pode ser um impedimentão, depende do que é. Ela que tem que ver o que é o impedimento. Você entende? Certo. Agora, o problema todo é o seguinte, começa a estudar mais, que as coisas vão ficando cada vez mais claras. Agora, não estude isso apenas vocalmente, verbalmente, não. Anota, registra. É muito importante o registro. Se tiver laptop, né, melhor ainda. Tá entendendo? Coloca tudo lá e vê.
O problema da TENEPS, a gente tem que estudar do jeito que é estudado o processo da PROEX. Tem que fazer lá um TENEPSograma. Você está entendendo? Do jeito que tem o PROEXograma hoje. Tudo a gente pode levar e fazer um quadro sinótico, com a coisa toda. Então, ali você põe o que você pode, o que já está livre, o que é que ainda não está, o que você precisa, qual é o próximo passo, o que é aquele problema da técnica que nós usamos, por exemplo, o que é o curto prazo, o médio prazo, o longo prazo para se chegar na TENEPS. Agora, outra coisa séria. Quando a pessoa ela está convicta que ela quer praticar a TENEPS, e ela procura se dedicar nisso, sem medo, e com alguma técnica, sempre vai ter amparador ajudando essa pessoa. Pode ser a pessoa o maior canhão de feiura. Você está entendendo como é que é? Tô. Não interessa. A pessoa vai ter assistência. Por quê? Os amparadores são os primeiros a querer ter mais tenepsista. Quanto mais aumentar, você está entendendo? No caso aí seria a coorte, né? O batalhão, né? O regimento, melhor, de assistência. É o pelotão de assistência. Entendeu o que quer dizer? Entendi. Pondera por aí, o caminho é esse. Muito obrigado. Professor, Sim, aqui. pode falar. Dentro dessa mesma linha aí, vai muito com a pergunta, essa questão do assentamento de vida para um noviço como eu, qual seria, na sua experiência, o primordial? Quais são os campos da vida que precisam estar bem assentados para que você não corra o risco de começar... Olha, isso aí é difícil você caracterizar, mas você pode generalizar o seguinte, é aquilo que eu vivo repetindo isso há muitos anos. É aquilo que a pessoa tem como um sonho dourado de consumo que ela não está satisfeita, que ela não conseguiu alcançar. Então, isso aí é uma frustração. Essa frustração, às vezes, vai ser usada, se a pessoa começa a praticar a TENEPS, pelos assediadores para perturbar a vida dela. Então, ela tem que ir sem alguma coisa pendente que ela sofre por aquela ausência, por aquela falta, porque aquela insuficiência, ainda insuficiência. Você entendeu isso? Não. Agora, isso aí é só a pessoa que tem que ver o que ela tem. Agora, se você não tem nada nesse sentido, acabou. Você está devassado, você está aberto, está livre. Esse é um bom caminho, a coisa seguir certa. Independente se é duplista, se não é duplista, se está no campo profissional... Não, isso tudo é a pessoa que vai ver. O campo profissional, a família, a sobrevivência, o processo econômico financeiro, isso tudo é seríssimo nessa história. Isso tudo tem que ser levado a sério. Tem que ser levado em linha de conta. Isso não pode deixar de lado. Não tem um campo que seria assim impeditivo. Não, você não resolveu isso... Não, é a pessoa que sabe. Eu sempre conto aquela história, porque isso aí foi um caso difícil, e eu quis insistir, temei, julguei as coisas, tudo para mostrar, mas não adiantava. É uma pessoa que queria ir, de qualquer maneira, à Itália. Tinha um processo da família com relação à Itália, e todo mundo falava naquilo, então ela queria visitar alguns processos da Itália. Até que não era grande coisa. Por exemplo, ela não queria ver lá, ia a Firenze, que é a Florença, para ver lá a Uffizi, entende? A grande galeria. Não, mas ela queria ir a Venezia, tem uns negócios que ela queria ver em alguns lugares lá, etc. Tal. E aquilo era um sonho que ela já estava falando há mais de uma década. Então, eu falei assim, você não vai fazer a TENEPS desse modo aí, não. Amanhã vai acontecer alguma coisa. Dê um jeito de você ir à Itália, resolva esse problema, que é uma bobagem, né? Isso é um capricho bobo, infantil, até um certo ponto, que é secundário. Aquilo não dizia respeito a nada. Se ela tivesse, por exemplo, fazendo uma exposição num livro, uma coisa séria, sobre a Itália, sobre Venezia, qualquer coisa, não tinha nada. Não havia pesquisa, não havia nada, apenas um capricho pessoal. E ainda falei, o que você quer ver em Veneza? Não, eu quero ver algumas coisas, são os canais, eu quero atravessar certas pontes que tem lá, naquele lugar que tem, e não sei o quê. E ainda perguntei, você quer comprar alguma máscara daquela de bico, aquele negócio todo que tinha nos bailes? Não, não é nada disso. Eu quero ir ver o lugar. Então, de modo que é isso aí que eu estou falando. Agora, por que eu falo muito nesse negócio da Itália, nesse caso? Porque atrás havia um processo de seriex, de vida anterior nessa história.
E os assediadores estavam ligados justamente a esse processo. Agora, o melhor da história, a pessoa não era diretamente filha de italiano nem nada. Você está entendendo, então, como é que é a situação, a raiz do caso, do processo? Pensa só nisso. Isso aqui é o sério. Qual é o seu problema? Há algum capricho não satisfeito? Pensa nisso. Isso é mais importante que o resto. Pode falar, Marlene. Eu gostaria de saber sobre pessoas que têm alguma rememoração de assistência no extrafísico sem que seja tenepsista. Sempre tem. Ainda. Sempre tem. Ó, as pessoas, elas podem ter muito desenvolvimento parapsíquico sem saber nada de conscienciologia ou qualquer coisa. Entendendo? E outra coisa, tem muitas dessas pessoas também que não têm nenhuma influência de religião nem nada disso, não. O problema é todo o parapsiquismo pelo parapsiquismo. Essas coisas existem. Nós temos que lembrar que a consciência é muito forte por si. Ela pode ser muito lúcida. E ela pode ter muita organização e superintendência das próprias energias conscienciais. O estudo a gente também tem que olhar, que isso aí funciona. Essas coisas existem. O caso é sério. Você entendeu isso? O que eu disse? Obrigada. Professor, fala lá. Quanto à desassimilação, com o processo da TENEPS, eu tenho notado assim, que eu tenho assimilado mais e tenho demorado mais a desassimilar. Isso é normal? Para quem está começando, isso é o normal. Não, eu já estou no processo há mais tempo. Quanto Mas tempo? o que eu tenho... Há quanto tempo? Há 4 anos. Está por aí. Mas agora o caso todo é o seguinte. Nesse processo íntimo seu, por que você acha que você demora a desassimilar? Por exemplo, você pratica TENEPS. Sim. Quanto tempo depois você acha que ainda tem alguma rema, como diz o povo, alguma consequência, algum efeito, alguma derivação do processo depois do período da TENEPS, dos 50 minutos? Não, não é na TENEPS, é durante o dia. Mas durante o dia isso faz parte do serviço. Agora, você é que tem que saber conviver com isso. Não, a sua mas TENEPS é à noite? É cedo, de manhã cedo. De manhã cedo. Não, então aí é o problema de você estar desenvolvendo. Agora, vamos agora estudar uma coisa. Quais são os efeitos negativos dessa assimilação sua? Ou dessas assimilações? Não, são repercussões, como uma enxaqueca, uma tontura. Então está errado, isso aí está errado. Tem alguma coisa que precisa examinar. Sim. Agora, num caso desse, se é um processo tipo enxaqueca, é preciso ver, porque enxaqueca é um processo fisiológico, é patológico, é do corpo, é órgãos e sistemas do corpo. Tem que examinar o que é que existe. Qual a causa? Eu estou vendo que você usa óculos. Por exemplo, uma das causas de enxaqueca, hemicrânia, é problema de muita luz. Nessa época do verão, por exemplo, dá muita enxaqueca em quem tem problema oftalmológico. Entende? As suas dioptrias vão a quantos graus? Quantos graus você tem em óculos? 1,5. Isso é pouco. Isso aí é coisa toa. Não é muito. Mas é a luz, a luminosidade. A luz te dá, né? Então pode ser isso. A primeira coisa, às vezes é bom consultar um oftalmologista para ver se não é o caso de você usar um óculos verde aí ou qualquer coisa, para suavizar o processo. Eu estou usando um próprio agora. Agora, isso aí não tem nada a ver com a TENEPS. Não. Não. Não, mas você é igualzinho a pessoa, por exemplo, tem um dedo torto, não tem nada a ver com a TENEPS. Ou, tá aqui, tropeçou e machucou o hálux, o dedão do pé esquerdo, não tem nada a ver com a TENEPS. Não, eu tenho notado, durante o dia, às vezes no trabalho mesmo, eu vou fazer uma assistência, durante o processo normal do dia a dia do trabalho, eu faço assimilação e não estou desassimilando momentaneamente. Às vezes eu levo para casa, como a gente fala, e demora às vezes... Mas isso às vezes é bom. Se você já tem gabarito para isso é ótimo. Isso aí é que é o bom. Você está aliciando a assistência. Tá isso aí é trabalho com o amparador. Agora, o problema é você não deixar se vitimizar. Não. Jamais. Olha o dedão no seu nariz. Jamais. Sim. Tem que dar um jeito de abortar o problema. Não deixar que ocorra. Não, fazer a profilaxia, a prevenção. Sim, mas esse processo, minha questão a minha dúvida ainda é a seguinte, o processo de desassimilação, às vezes a assistência demora um período mais longo? Sim, isso faz parte. Então tá.